Show da manhã, show da manhã, show da manhã, show da manhã, na Jovem Pan. Olá, Marcos Vinícius. Olá, Siri, bom dia, Regina Bittar, bom dia, audiência ultraplanetária dos Ativistas da Felicidade, começando agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. E hoje, abrindo o mês, é isso mesmo, primeiro dia do mês de agosto, o tempo passa, o tempo voa, ou seja, finalizou esse maravilhoso mês de julho, de Araguaia, de férias, e tudo volta como dantes no Castelo de Abrantes, principalmente para o calendário escolar e para o calendário de quem quer ficar antenado, porque o show da manhã não para. Carnaval, férias, Natal, agosto, dezembro, e a gente está aqui todos os dias porque o nosso compromisso é resgatar e fazer uma transformação para a gente viver essencialmente aquilo que a gente tem que viver. Ou seja, a vida é um show e viver é uma arte. E hoje nós vamos trazer um tema que, dando continuidade do programa de ontem, por que não transformar momentos desafiadores em momentos desafiamores? Porque tudo na vida é uma jornada. Quem determina se é bom ou se é ruim, se é felicidade ou sofrimento, é o ego. Porque você estando vivo, você tem potencialidade para tudo. Por isso você tem que descobrir a arte de viver. E a arte de viver é transformar momentos desafiamores em pilares e um fortalecimento para você realmente realizar as suas conquistas. Então tudo isso no show da manhã de hoje, mas vamos primeiramente dar bom dia para nossa audiência maravilhosa que faz com que o show da manhã seja referência e preferência, e a Jovem Pan líder em audiência. Eu sempre começo por essa região da educação, com a Faculdade Integra, com a inovação em tecnologia, com agro, com os negócios, com o turismo quântico e termal e com os ativistas da felicidade. Estou falando dessa maravilhosa região Centro-Sul. Bom dia a todos os 65 municípios conectadíssimos na conexão que cura Jovem Pan Centro-Sul 105.7, 4 anos conectadíssima com vocês. Bom dia, Alessandra, Sérgio e Mayra, nossos ativistas na 105.7, sede em Caldas Novas, conectada com toda a região Centro-Sul. Então, super bom dia a todos. Uma edição maravilhosa do show da manhã para vocês, porque a vida é um show e viver é uma arte. Dando bom dia para vocês, eu viro a página e vou para a região metropolitana de Goiânia. Jovem Pan Goiânia 106.7, 20 anos conectadíssima com você, e hoje eu dou meus parabéns atrasado à maravilhosa cidade que já foi a Manchester Goiana e que tem pessoas maravilhosas, que é a nossa querida Anápolis. Então, muito bom dia a toda a nossa audiência de Anápolis, que ontem completou mais um ano de vida. E dando bom dia para Anápolis, eu dou bom dia para toda a região metropolitana, para todos os conectados, para todos que estão ligadíssimos no ativismo da felicidade, na 106.7, 20 anos conectada com você, afiliada e pertencente à maior e melhor rede de rádio do Brasil e a maior e melhor plataforma de entretenimento, música, jornalismo e tudo o que você precisa para celebrar a vida, que é a Jovem Pan. Então, muito bom dia a todos, e dando bom dia para você que está conectado, lembrando que você que está no YouTube está assistindo a essa maravilhosa rádio revista aqui do Estúdio Marelli, um ambiente motiva, e quem não pode acompanhar ao vivo tem os cortes nas nossas redes sociais e tem arquivado no Spotify. Então vamos dar bom dia para nossa sala maravilhosa dos ativistas aqui no Estúdio Marelli. Eu começo com a minha querida Mariana Schmidt. Muito bom dia, Mariane.
Bom dia, Marcos Vinícius. Bom dia para você, ouvinte. Bom dia para nossa maravilhosa Shirley Brandão, que hoje dará um show aqui sobre falar de desafiar amor e não desafiador, né? Bom dia para toda a equipe técnica. E o meu bom dia hoje vai para dizer, já que a gente vai falar de transformar dores em amores, nada te ensina mais do que nenhum fundo do poço te ensina mais do que o topo da montanha. Então lembre-se disso e continue a sua jornada. Sempre depois de uma tempestade vem um arco-íris. Muito bem, vamos lá então para minha queridíssima, magnética, energética e sensacionalista, além de ativista, Shirley Brandão. Muito bom dia. Bom dia, Marcos Vinícius. Bom dia, audiência maravilhosa. Bom dia, Mariane. Obrigada pelas palavras. O show daremos juntas, eu tenho certeza. Bom dia, internautas. E é muito bom falar a respeito de desafio amor, porque neste exato momento estou passando por isso. E eu acredito que nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, nós conseguimos ajudar muito mais as pessoas quando também percorremos aquele caminho. Então, o meu convite para você é que possamos percorrer juntos o caminho não da transformação, mas o caminho da liberação daquilo que não nos serve, o caminho daquele encontro mágico com a nossa essência. Esse é o nosso convite da vida todos os dias. Muito bem, então vamos lá para abrir o programa. Eu vou trazer que educação é um trampolim para uma nova cultura cidadã. E é por isso que para você ser um profissional de sucesso, um ser humano completo, você tem que buscar a sua graduação, a sua qualificação para você se transformar. É por isso que você tem que estar no lugar certo, na Unifazan. O Unifazan é o lugar certo para você se graduar, se qualificar. São vários cursos com professores, mestres e doutores, um centro tecnológico de altíssima qualidade e referência e um campus nota máxima no MEC. Tudo isso para você se transformar em um profissional de sucesso e um ser humano completo. Então, bora junto, www.fazan.edu.br e garanta o seu lugar para você se potencializar, se transformar e realizar tudo o que você sonha na vida. Ontem, lembrando a audiência, muita gente acompanhou ao vivo o programa, muita gente também participou depois no YouTube e nos cortes. Nós trouxemos o Ivan Sena, hoje um empresário, escritor, palestrante e mentor, que tinha tudo para ser mais uma vítima da humanidade, porque perdeu a sua mãe no parto, o pai o abandonou, foi criado com mais 6 irmãos por uma mãe adotiva e teve todos os tropeços que um ser humano pode ter, mas nunca se entregou. E com a sua autotransformação, sem vitimização e sem negar a vida, hoje é uma referência empresarial no país e, ao mesmo tempo, um grande servidor, ajudando pessoas a se transformarem e a se realizarem. Então, nós vivemos uma síndrome hoje na humanidade da vitimização e da não realização, porque a gente não sabe ter gratidão. A gratidão à vida é o primeiro passo para quem realmente quer se realizar na vida. Então é isso que nós deveríamos entender. E cada um tem a sua jornada. Você pode até se espelhar na jornada do outro, mas você não é o outro. Então não faça comparações e não queira ser quem você verdadeiramente não é. Porque senão você vai viver toda essa ilusão, e quem vive de ilusão vive o tempo todo em angústia e depressão. Porque se não sabendo quem você é, você não tem identidade. Sua avó falava assim: meu filho, deixa de ser folha de bananeira. Para onde o vento toca, você vai.
marca um rumo, siga em frente. Então, diante disso, numa linguagem simples, por que que as pessoas, muitas vezes, buscam sempre reflexos e não cuidam verdadeiramente de que a maior importância é a sua presença e a sua imagem? Shirley Brandão, 2 minutos para você. Por várias razões, várias, diversas, e me vem aqui que a primeira coisa é o desconforto de olhar para dentro e lidar com questões em relação às quais não é gostoso ver, não é gostoso sentir. E lembra que na semana passada eu falei sobre o quanto nos perdemos no segundo estágio para a felicidade, que é a busca pelo prazer. Nosso cérebro está o tempo todo procurando prazer. E, gente, não está errado. A questão é que a evolução humana, a condição humana, mais do que isso, ela consiste não apenas naquilo que é confortável, naquilo que é bom. Então, cria-se uma falsa ideia de que a vida tem que ser confortável o tempo todo, a vida tem que ser boa o tempo todo. Na verdade, é possível encontrar uma maneira de sentir paz no meio do desconforto, principalmente pela aceitação daquilo que é. Então, acho que é mais ou menos por aí, Marcos Vinícius. Muito bem, para você, Mariane Schmidt. O desconforto, ele de fato incomoda, né? E tudo aquilo que nos incomoda nos faz movimentar. Normalmente o que a gente quer é essa paz que a Shirley disse, essa segurança e tudo que a gente tem. Você quer, muitas vezes, eu vou falar por mim, mas resisto a mudanças. E por resistir a mudanças, às vezes a gente não sai do lugar de onde você está. Mas é sempre quando vem algo revirando a sua vida, trazendo mudanças de peças ali naquele lugar, você tem um avanço. E todas as vezes eu tive certeza que todas as vezes que eu me senti desconfortável, eu avancei mais um pouquinho. E não quer dizer, estou torcendo aqui para que algo desconfortável me aconteça ou ruim me aconteça. Não é isso. Mas assim, muitas vezes o que a gente chama de problema, isso é vida, né? Isso é viver. Então o desconfortável também faz parte da vida. E resolver esses problemas é o grande desafio que nós temos diariamente. Então, romper essas barreiras é o que a gente precisa fazer para avançar. Se a gente for provocar todos os momentos da vida, a gente vai ver que a gente está condicionado a compreender processos que não são, e nós estamos rotulados com falsas, vamos dizer assim, nomenclaturas ou palavras que a gente imediatamente associa aquilo que gera um desconforto. E o desconforto não é nem o sofrimento do corpo, é um sofrimento do ego, porque não está do meu jeito, não está do jeito que eu quero. Então, se você pega uma palavrinha como problema, o que é um problema? Então tem gente que transforma tudo em problema sem saber o que é problema verdadeiramente. Então o problema é uma situação que você cria para aquilo que você não consegue fazer, ou para aquilo que não te agradou. Então muitas vezes uma paixão vira um problema, porque você não sabe mais conduzir aquilo que você mesmo colocou para você. E aí a culpa é do outro, a culpa é que meu dedo é podre, a culpa é que eu não tenho habilidade para isso. Não, você não está se permitindo conhecer. Você está apenas distraindo ou não entendendo o que é verdadeiramente a busca do prazer que traz a felicidade. É por isso que tem o desejo e o querer. É uma diferença muito grande. O amor e a paixão. Então, essas falsas buscas ou entendimentos, aí traz uma palavrinha que parece que é mágica. Tudo é problema.
Não, eu comecei uma relação, mas virou um problema. Eu tinha uma oportunidade que eu estava apaixonada no meu emprego, mas não, tem problema demais. Então a vida deixa de ser celebrada, porque você não sabe o que verdadeiramente você quer. E quando a gente não sabe o que verdadeiramente a gente quer, nada vai ser. Então, filosoficamente, minha querida Shirley Brandão, então você falou da busca do prazer, mas as pessoas já não sabem mais o que é o prazer. Felicidade. Para se ter felicidade tem que ter fé. Não existe felicidade sem a fé. Se você não acredita, nada vai te fazer feliz. Então a gente começa a se confundir. E tudo vira dor. E por que não pode virar amor? Então, provocações à parte, 2 minutos, percepção e realidade, eu começo com você. Os problemas, na verdade, eles são criados, a maioria deles são criados por nós pela dificuldade de aceitar o que é, aceitar a vida como ela é. É um processo, ainda falei num podcast essa semana, eu estou no momento em que pensando nas estações do ano, em que as minhas folhinhas caíram. Mas nem por isso eu estou sem vida. É uma maneira diferente de encarar a vida, de lembrar que não é sobre mim. Gente, nós temos que botar na cabeça que esses problemas que a gente cria, eles não são sobre nós. Não existe ali um julgador apontando e criando situações para você. Essa é a dinâmica necessária para harmonizar a vida. E muito cedo eu aprendi uma coisa por observação. Eu no início resistia às mudanças. E até que um dia eu disse assim, bom, certas coisas acontecem sem a minha intervenção. Eu fiz o melhor que eu podia, mas aquilo ali não dependeu do que eu pude fazer. Então, por que não entender que se isso está acontecendo, deve haver um propósito maior por trás dessa situação? Porque, gente, Deus não erra. A gente precisa colocar isso na cabeça. Deus não comete falhas. Se está acontecendo, existe um propósito maior, e se nós dedicamos o nosso tempo investigando as oportunidades de crescermos com aquilo, a gente se surpreende com a nossa capacidade. Verdade ou verdade? Muito bem, verdade ou verdade, a gente não sabe, vamos saber e refletir, porque verdade aqui não é o tema. São reflexões, até para a gente encontrar caminhos. Então, e para você, minha querida Mariana, 2 minutos para você. Quando eu disse aqui que o que a gente chama de problema é vida, Marcos Vinícius, eu trouxe no sentido de dizer que a todo momento nós enfrentamos situações que nos desafiam de verdade. Desafiam, não desafiador, né? Mas desafiam, sem tirar aí. E depois a gente coloca o amor no final, porque você entende que o processo que você passou, precisava passar para aprender uma lição, né? Nós falamos sobre isso e eu trouxe, inclusive, como um corte, né, da minha fala, que se não é bênção, é lição. E muitas vezes a gente aprende muito mais e pode ter certeza, se você refletir, você aprende muito mais com seus momentos difíceis do que com aqueles momentos mais tranquilos, mais alegres, porque é deles que nascem a sua força, você se reconhece corajosa, você se reconhece persistente, e tudo isso vai te moldando como um ser humano, criando musculaturas em você que você vai precisar para um momento e que você vai entender lá na frente, fala, já entendi por que passei por aquela situação, porque Deus me fez passar por essa situação. Eu precisava ter essa musculatura, essa força para enfrentar isso agora. Então, assim, celebre a vida, cada momento. E você trouxe uma palavra no início do programa muito importante: gratidão. Gratidão por tudo. Se aconteceu, gratidão. Se não aconteceu, gratidão também. Muito bem, o mundo está cheio de provocações e ao mesmo tempo cheio de frases de alto impacto de solução.
Então são rótulos para disfarçar o que na verdade a gente batiza de problemas. São dilemas, são não compreensões, são visões equivocadas ou aqueles verdadeiros sufocos, por a gente não estar preparado para poder enfrentar situações que nós mesmos criamos. Então, vamos pegar aqui um exemplo de como a natureza se comporta com desafios. Se tem uma tempestade, uma forte chuva com relâmpagos e tudo, uma árvore balança, uma árvore curva, mas ela não desmerece a chuva. Ela aceita. Até porque ela sabe que aquilo ali, com todo o desconforto que poderia ser, é um alimento. É o que ajuda em toda a sua potencialidade. Uma semente, quando se rebenta para se transformar em qualquer coisa, é uma dor, como a dor do parto. Mas aquilo é a abertura de uma nova vida, de uma nova experiência. E aí eu vou sempre num exemplo que para mim é a coisa mais maravilhosa do planeta e que nenhuma ciência conseguiu ainda explicar ou definir, que é a metamorfose da lagarta. Se você observa um vídeo de como é o processo da transformação até a borboleta sair, você fala, cara, não tem explicação nesse milagre. E a ciência nunca conseguiu descobrir. Então, se a gente pega os mínimos detalhes da vida da gente, se a gente tivesse um outro olhar, que aquilo poderia ser uma metamorfose, poderia ser uma forma de entender diferente aquilo que está se apresentando, a gente se sentiria como um verdadeiro alquimista. Porque isso é que é alquimia. É você fazer transformações de processos onde você descobre a essência que te faz feliz, ou que te faz abundante, ou que te faz próspero, dentro de uma realidade que ninguém enxerga. Então a verdadeira alquimia era de transformar chumbo em ouro. O que era o chumbo? Era o ser humano egóico, incompleto, que só via problema na face, e de repente ele se transforma em ouro porque ele passa a compreender toda a riqueza que é uma vida. Só que nós queremos a riqueza externa para poder entender a vida. Você não vai ficar mais feliz se você tiver qualquer potencialidade externa que não interferir ou transformar o seu interno. Porque senão você só vai querer mais. Então é um vício, é uma dependência. Então por isso que hoje os amores são líquidos e as paixões são tristes. Deixa muito mais sequelas do que alegrias. Deixa muito mais dilemas do que realizações. Porque as pessoas não compreenderam se isso é uma conexão ou se isso é uma divergência. Que aí a gente, batiza de problema. É por isso que o programa de hoje nós vamos refletir como transformar os desafios que todos chamam dores, desafiadores, em desafiamores. Porque isso é um enriquecimento. Já pensou se Jesus fosse lamentar todas as vezes que as pessoas discordassem dele? Todas as vezes que provocassem que aquilo era uma farsa, uma mentira? Cadê o seu reino? Como é que um cara que não tem nada veio para nos salvar? Mas isso a gente não reflete no dia a dia, porque nós estamos igual cavalo atrás da cenoura. Só querendo mais, só querendo mais. Eu só ando se tiver mais. Eu só ando se isso me der uma perspectiva de mais. Eu só amo se você me der mais que eu dou. E a vida é um show. Por isso que viveram a arte. Imagine o que sofreu o Pablo Picasso para expor sua arte. E o Van Gogh. E os grandes poetas. A Joana d'Arc nunca reclamou de ser queimada na fogueira. E inspirado nela fizeram a Revolução Francesa. Então, vamos refletir sobre isso. Eu vou para um
Anjo Acelerador, você sabe que conteúdo é seu maior patrimônio, então você tem que entrar para o mundo das plataformas e dividir o seu conteúdo, mas monetizando exponencialmente em todos os canais, porque você vai levar todo o seu conteúdo, proporcionando experiências exclusivas e inovadoras para seus seguidores e clientes, e você vai ser remunerado por tudo isso. Mas você tem que estar no mundo das plataformas, então conheça a Gasc.tv, acesse Gasc.tv e entre para o mundo maravilhoso daqueles que estão monetizando exponencialmente em todos os canais. Vamos lá, para a gente fechar o bloco, 1 minuto para cada uma. Se você fosse olhar para trás e fazer uma análise até onde você chegou, o que você faria e o que você mudaria na sua vida essencialmente? Shirley Brandão, 1 minuto. Nada. Não mudaria nada, porque com cada experiência, com cada cabeçada, com cada desafio, eu me propus crescer. Então, acho que isso deve bastar, porque eu haveria de querer mudar. É claro que teve muitas coisas que eu vivi em relação às quais, se eu pudesse escolher naquele momento, eu preferia não ter vivido. É claro, mas se aquilo aconteceu e me trouxe algo melhor, por que então não olhar para isso de uma maneira diferente? A vida é assim, às vezes a gente passa por situações nas quais a gente se sente assim, triste, desconfortável, mas o mais importante é que se nós olharmos para trás antes daquele episódio e olharmos para a nossa vida hoje, eu duvido que tenha alguém que diga que sua vida está pior, porque até quem não quer crescer, às vezes se vê arrastado a aprender. Mariane Schmidt, 1 minuto para você. Eu também não mudaria nada na minha vida, do que eu vivi, que eu vivo hoje em troca do antes ou vice-versa. Por quê? Eu até coloquei aqui, revisitar momentos que você saiu da caixa te faz crescer. E lá atrás, eu preocupava muito mais com o futuro do que eu faço hoje. Hoje eu vivo mais o agora. Então, assim, eu sou muito mais leve do que eu era antes. Então, eu até, entre preferências de posição, de mentalidade, eu tive que cuidar de algumas coisas tudo ao mesmo tempo. Cuidar da sua mente, cuidar da sua saúde, cuidar do seu profissional ao mesmo tempo. Algumas coisas eu quis antecipar. Então, não mudaria nada. O que me forjou até aqui é a Mariane que vocês estão vendo hoje. Muito bem, que mulheres resilientes, resistentes e ao mesmo tempo ativistas. Eu mudaria muita coisa. E a primeira mudança que eu faria era agradecer a cada momento que eu vivi. Eu agradeceria mais, eu daria mais risadas e eu perdoaria mais. Principalmente a mim. Que muitas vezes a gente não se sabe auto-perdoar e a gente se auto-chicoteia nos momentos que a gente não teve entendimento. Porque a gente não teve a consciência de saber que aquilo era um verdadeiro aprendizado. Então, até nesses momentos, você agradece, porque você está numa escola da vida. É uma jornada. Então, eu vou para um break dos Anjos Aceleradores e eu fecho esse bloco com a Demi, porque a Demi agora inovou, trazendo para você tudo o que você precisa saber com um guia de compra para imóveis. Um guia para você comprar imóveis. Muita gente tem dúvida ainda se é seguro comprar um apartamento na planta. A Demi responde. Se é seguro comprar apartamento na planta de cooperativas. A Demi responde. Se tem legislação que garante o investimento quando você faz um investimento e se você está seguro. A Demi responde. Então, você tem que conhecer o guia para a compra de imóveis ADEME. ADEME é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, que garante tudo para você, já que o mercado imobiliário goiano é referência no Brasil. Vai comprar para morar, para alugar, para monetizar, para trabalhar, invista em um imóvel que tenha a marca ADEME. Vamos para um pam, 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 e a gente já volta com os ativistas da felicidade, como
se transformar. Somos Transformers? Não, somos humanos buscando viver a vida, porque a vida é um show e viver é uma arte. Toca aí, Psicão. Estamos aqui com mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. E umas mulheres viciadas em celulares, ela passa o tempo todo catando o caquinho aí nos celulares. Vamos esquecer as telas, vamos olhar para a tela mental da nossa audiência através das suas câmeras, que todos vocês estão sendo registrados aí com essa cabeça baixa, enquanto a audiência está esperando esse sorriso maravilhoso de vocês. Então, antes da gente voltar ao tema de realmente transformar dores, que são os desafiadores, problemas, por que não ter desafio amores e compreender que tudo isso é um trampolim para uma autotransformação, é um pilar para um novo entendimento. E ontem nós tivemos alguém que trouxe a sua própria experiência de vida para poder ser uma referência. Como sair do menos zero a milhões. Uma pessoa que quebrou, uma pessoa que tinha problema sério, mas ao mesmo tempo se superou, inclusive saindo de uma cidade que a gente conhece bem, que é Uberlândia, porque não tinha mais condição de estar aí, e foi começar uma nova vida em Brasília, e hoje é uma referência nacional, um palestrante, um escritor, um empresário e um servidor. Por que a gente não celebra a vida? A gente só celebra a dor. Por isso existe o sensacionalismo midiático depressivo, que quer trazer todas as mazelas do mundo para a sua tela, para a sua mente e para o seu dia a dia, e não trazer as experiências e as referências que possam te motivar a ver o mundo de uma nova forma. Mas antes de mais nada, vamos dar bom dia para o nosso ativista que acaba de chegar, sempre com a sua elegância cachecol. Meu querido ativista Rosenval Ferreira, muito bom dia. Muito bom dia a essas damas maravilhosas, muito refinadas aqui. Eu quero deixar registrado para que milhares de pessoas saibam que eu tive o meu celular sequestrado. Tá? O Marcos Vinícius mandou sequestrar meu celular. Mas, Marcos Vinícius, eu quero fazer aqui um depoimento para vocês e para os ouvintes o seguinte: eu não me tocava assim profundamente do quanto eu estava ficando insensível. E fiquei insensível com o jornalismo. Até que ontem, uma médica, a doutora Renata, ao ouvir um depoimento de uma pessoa que contou as mazelas do Rio Grande do Sul, como ele encontrou as pessoas, como ele salvou ou deixou de salvar, os olhos dela foram ficando úmidos, lacrimejantes e ao final do depoimento, ela estava chorando copiosamente. Então, eu queria dizer o seguinte: esse episódio que marcou muito para mim como jornalista, me fez pensar o quanto a gente dá notícias negativas, faz a gente ficar insensível. E isso aflorou a minha sensibilidade. A gente tem que pensar o quanto a gente precisa ser sensível às dores das pessoas. Então eu quero dar esse depoimento, porque para mim foi muito significativo o choro compulsivo dessa profissional que é uma médica por conta de sofrimento de outros. Eu gostaria muito de dividir isso com vocês. Muito bem, a vida é um show, mesmo no momento que as pessoas acreditam que não é permitido chorar. Nós somos seres sensíveis. Tudo que é energia e frequência tem sensibilidade. Só que o mundo faz a gente acreditar que tudo é matéria. E aí você nega a sua sensibilidade. E negando sua sensibilidade, você nega a sua essência divina. Porque a sensibilidade é você enxergar onde ninguém enxerga. É você sentir onde ninguém está sentindo. E tudo isso está dentro de você. Quando você respira de uma forma profunda, você percebe a diferença do ar que entra e sai no seu organismo. Quando você olha para uma situação que te provoca qualquer tipo de emoção, é a sua energia que está conectada com aquela
frequência que te dá a sensação. E muitas vezes as pessoas estão sem frequência não tem energia, e sem energia só tem a matéria. Então é por isso que às vezes você acredita que aqui só tem osso, pele e músculo. E se você põe um microscópio no seu órgão, você vai perceber que não tem nada sólido. Se você entra num osso, você percebe que ali não tem nada sólido, ele não se apresenta com essa rigidez que a gente pega aqui. Mas ninguém quer perceber, ninguém quer estudar. Então, quando você olha para uma pessoa, se você tem sensibilidade, os seus olhos, poeticamente, se transformam em janelas da sua alma. Porque a sua alma fala mais do que o seu corpo. Só que ninguém sabe olhar mais. Vocês têm uma tela no meio. É como se tivesse uma parede impedindo a sua visão. E se tem uma parede, não passa frequência, não passa energia. Então são coisas tão simples que a gente desaprendeu, que o mestre falava: tudo que eu faço, não sou eu que faço, é o Pai que faz. Então tem momentos que o ser humano tem uma clarividência que você fala: nossa, está acontecendo um milagre aqui, eu nunca tinha visto dessa forma. Porque você está conectada. E desconectada você só vê aquilo que colocam na sua frente. Então essa sensibilidade que se aflora é porque você se espelha e nesse momento você descobre que você é semelhança ao Criador. E Ele também. E as dores dele, as sensações dele, a energia dele, a frequência dele também se conecta com a sua. Hoje a gente não dá conta de fazer nem com quem a gente fala que ama, de ter uma conexão sensível. Não, mas fulano ficou chato demais, eu não entendo. Minha mulher fala, eu falo A, minha mulher entende dizer. Então isso é curto-circuito, não é frequência. Mas voltando então, como transformar tudo isso? Como despertar novamente para a gente não ser só consumidores de matéria? Ah, eu quero ter. Não, cara, o meu maior sonho é ser. Tem uma diferença. Um minuto. Qual a diferença entre ser e ter? Olha, quando você falou de consumidores de matéria, e eu vou trazer um pouco para dentro da minha realidade profissional, dentro da minha realidade profissional, eu falo muito de consumidor, né? Para o consumidor. Como o consumidor deve se proteger, o que o consumidor precisa saber para estar bem informado, para não ser enganado, né? Trazendo aí que a primeira informação é a sua defesa. E a gente muitas vezes, neste momento, quando eu estou dentro deste momento, eu vou linkar um pouco aqui com a parte que o Rosenwald trouxe falando da sensibilidade. Eu nunca perdi a minha sensibilidade de ouvir um problema do meu cliente e não me sensibilizar com aquilo, né? Desde que eu tenha que resolvê-lo. Eu sei que eu terei que resolvê-lo, mas eu não perco a sensibilidade, né, de me emocionar, de estar dentro daquele problema e dizer para o cliente: você vai embora, né? Se torne mais leve, porque daqui para frente o seu problema está dividido comigo. Então, muitas vezes a gente quer apenas entregar, e às vezes você precisa ser humano também dentro do profissional. Isso é diferente. Fazer o que eu faço, muita gente faz. Fazer como eu faço, não. Um minuto para você, Rosenwald. Vamos lá, a percepção disso. Ô Marcos Vinícius, eu fico cada vez mais convencido de que falta amor. Falta amor ao mundo. Nós precisamos amar mais. E você disse uma coisa importante: amar os que estão ao nosso redor. E eu faço uma meia-culpa. Eu não estou amando o suficiente. E quando eu estou me abrindo para esse amor, eu estou me sentindo uma pessoa melhor e mais frágil.
E aí que eu gostaria de que vocês falassem sobre isso, porque o amor, ele traz uma coisa de fragilidade. Quer dizer, hoje eu olho para você com um olhar totalmente diferente do que eu olhava 7 anos atrás, do que eu olhava 6 anos atrás ou 5 anos atrás. Falando aqui da nossa amizade, porque criou entre nós dois uma profunda sensibilidade amorosa. Por que não? Eu olho para a Shirley e para os meninos, a coisa é diferente. Então, esse amor que talvez estava lá escondido perto de mim, que eu não me permitia, está me permitindo agora. Isso está fazendo de mim, para mim, uma pessoa melhor. Então, a meu ver, falta amor. Shirley Brandão, vamos lá, 1 minuto para você. Sobre ser e ter. Ser e ter. No primeiro bloco, você disse, Jesus não tinha nada e se posicionou como Salvador. Olha que o problema persiste, né? Porque Jesus tinha tudo, absolutamente tudo. E a prisão mental de cada pessoa idealizada no ter impedia de enxergar o ser, que era o todo que se apresentava ali. Basta olhar para o exemplo de Jesus e de outros que brilhantemente passaram por aqui, ou que alguns ainda estão na terra, né? E observar o que é realmente a expressão do ser. Primeiramente, falando do amor, eu discordo no sentido de que o amor, ele é um recipiente interno que já está dentro de cada um de nós. O que talvez falte seja a expressão do amor, primeiramente conosco e depois para com os outros ao nosso redor, para com a própria vida, para com a natureza, para com os animais, enfim. O amor, ele pode se expandir de um jeito mágico e ocupar um espaço inimaginável se ele for praticado de dentro para fora. A partir do amor, a gente vive essa era linda do ser, que é tão bem proposta e pouco praticada. Muito bem, todos falaram diferentes, mas falaram a mesma coisa, para ver como é que o mundo entende as coisas. Por isso a gente está provocando uma reflexão de que às vezes o que você pensa que é dor, que você transforma em desafiamor ou desafiador, pode ser desafiamor. Então, batendo no liquidificamor, não é nem no liquidificador, a gente percebe o seguinte, e a frase não é minha, é uma frase de desde que a humanidade existe. Tudo está dentro de nós. Essa é uma frase que foi exaltada por Buda, por Jesus, por Maomé. Tudo está dentro de nós. Pai nosso que estais nos céus. Falava no plural. Porque o Pai não é uma personalidade, é uma energia. Os céus não é uma localidade, é o todo. E se o todo está em mim e eu estou no todo, tudo está dentro de nós. Mas a gente não sabe interpretar a vida. Então, o amor está dentro de nós. A energia está dentro de nós. A frequência está dentro de nós. Só que nós estamos com foco equivocado. Nós estamos com foco lá fora. E querendo que o fora resolva o nosso dentro. Eu vou trazer um mantra do Cury, do 365 dias de inteligência para você viver o melhor ano da sua história, que reflete tudo isso. Então aqui, com raríssimas exceções, tem pais e mães. Pode sorrir, esse sorriso maravilhoso assim. Mas você não é mãe biológica, mas é uma mãe fraternal, é uma mãe de todos os sentidos, porque eu conheço sua família. Então, muitos pais trabalham a vida toda para dar um mundo aos filhos. Mas esses mesmos pais não conseguiram abrir o livro da vida para os seus filhos. Porque a gente escondeu verdadeiramente o desafio, amor que a gente viveu para dar a eles tudo que a gente imagina que é o melhor para eles. Assim como vários professores, ou a maioria dos professores, já ensinaram, deram informações de
milhões de soluções lógicas para os seus alunos. Mas nunca contaram os capítulos da história deles para os mesmos. Porque muitas vezes você aprende com a jornada do outro. Se você olhar seus ancestrais, quando fala honre pai e mãe, é respeite, conheça a história de quem te trouxe aqui. Porque a gente parece que tem uma posição, que a gente é um ser que nós brotamos aqui sem nenhuma jornada anterior. E isso acontece em tudo. Quando você entra numa empresa, seja para dar uma consultoria, para mentorar ou para trabalhar, você chega ali parecendo que você é um professor de Deus, que você vai fazer toda a transformação daquela empresa sem respeitar a história daquela empresa, de como ela chegou até aqui. Não, mas tem que transformar. Se o cara não tivesse uma história maravilhosa, não teria chegado. Pode ajustar, pode melhorar, pode potencializar, aproveitando todo o potencial. Quando você descobre uma conexão que pode gerar uma relação de amor ou de paixão, você não tem a leitura de entender com quem você está se conectando. Você está se conectando só com o seu ideal de quem você gostaria de conectar. E você não respeita o outro. E aí tudo vira problema. Então é por isso que muitas vezes, se a gente tem um olhar como tinha, ninguém entendeu quando esbofetearem a sua face, dê a outra. Tem uma passagem bíblica. Mas as pessoas hoje não aguentam nenhuma palavra, nem um olhar diferente. E já está querendo revidar. Essa frase é metafórica. Tudo na leitura da jornada e que se transformou no livro que todos seguem, é metafísico. O cristianismo é metafísica. Porque tudo está além do entendimento do que está aqui na matéria. Então, ou seja, na verdade era o seguinte: toda história tem uma outra versão, tem um outro lado, para a gente procurar compreender, para aquilo não se tornar mais um atrito, ou não potencializar mais um desafio que pode se transformar em dor. E se você entender, esse desafio se transforma em amor. Deixa eu compreender, deixa eu estar do lado. E se fosse eu que estivesse no lado dela, como eu faria? Mas nós não temos mais essa visão. Eu tenho que ter a razão em tudo, por isso eu batizo isso de professor de Deus. Então nós queremos Deus do nosso jeito, nós queremos energia do nosso jeito, nós queremos relacionar do nosso jeito, e nós queremos viver só do nosso jeito. Temos 8 bilhões de pessoas no mundo, e a gente acha que a gente é o mais importante desses 8 bilhões de pessoas. Então aí nós não vamos ter gratidão. Então é muito fácil ter gratidão. É por isso que a referência do Rosenwald, na sua observação de uma pessoa que chorou copiosamente, ela sentiu a dor do outro, ela se colocou no lugar do outro. E isso faz uma diferença muito grande para a gente entender a vida. Então isso é uma reflexão, não é uma verdade. Eu vou chamar um anjo acelerador e vamos ver a percepção dos meus queridos ativistas da felicidade aqui no Estúdio Marelli. Você sabe que saúde é seu maior patrimônio, por isso que nós estamos aqui, porque nós temos que ter saúde mental, espiritual, física, biológica, para compreender e celebrar a vida. Então cuide do maior patrimônio da sua vida, fazendo os exames, check-ups, exame confiável para você e seu médico, Laboratório Núcleo. E o Núcleo agora é solidário a você, criou o Centro Médico Núcleo, com consultas, facilitando você ter acesso a especialistas com preços acessíveis, e você ainda sai com os exames laboratoriais. Pensou na sua saúde, pensou o Núcleo, Laboratório e Centro Médico Núcleo, cuidando da sua saúde, da sua família e de todos os goianos. Vamos lá, eu começo com você agora, Rosenwald. Percepção de tudo isso, 2 minutos para você. O Marcos Vinícius, aqui, na verdade, todos entenderam
e não se trata disso quando você disse esse livro que todos seguem. Mas só para aproveitar o gancho, eu acho que o grande problema está aí, Marcos, nisso. A Bíblia é um livro que muitos dizem sagrado, e aqui não importa, que todos leem, alguns leem, mas não seguem. O problema está nessa palavra. Quer dizer, se nós seguíssemos pelo menos um dos mandamentos de Jesus, o mundo não teria guerra. Não faça a outro o que você não quer que faça a ti mesmo, não é? Então, a verdade é o seguinte, é que se nós conseguíssemos, e eu me coloco nesse rol também, eu não consigo seguir todos os ensinamentos do Cristo todo dia, certo? Eu cometo meus pecados, mas se nós conseguíssemos seguir pelo menos minimamente o que está ali, certamente que o mundo seria totalmente diferente. Eu acho importante a gente pensar sobre isso. Eu não dou conta, mas posso ir tentando todo dia ser uma pessoa melhor, que eu acho que essa é uma busca que tem que ser incessante, não é mesmo? Para você, Shirley Brandão, 2 minutos, vamos lá. Ai, excelente, muitas reflexões, e você falou sobre dê a outra face, né? Quando baterem de um lado, dê a outra face, mostre a outra face. Eu demorei para aprender isso, porque colocar em prática o que está na Bíblia, antes disso é necessário que a gente aprenda a decodificar, a interpretar. E eu aprendi pela dor, que muitas vezes mostrar a outra face eu te trato bem, eu sou gentil com você e você me trata mal. Eu preciso mostrar a você a minha outra face. Isso equilibra a nossa relação. Bert Hellinger já dizia, né? Essa é uma das ordens do amor. A gente precisa trazer essa harmonia para as relações. Então, acho que fica muito forte para mim, neste bloco, a importância de aprendermos a decodificar as mensagens que estamos seguindo. Tomar o cuidado de não fazer exatamente o que estão dizendo, porque aquela pessoa nos inspira, mas ir além a partir do nosso próprio olhar, da nossa própria lente, nessa nossa jornada de aprendermos a ser com S maiúsculo. Muito bem, Mariane Schmidt, para você, percepção. Exercício raro hoje é você se colocar no lugar do outro. Raro. Normalmente as pessoas estão pouco empáticas, né? Então, assim, se você tira um minutinho e lembra disso, provavelmente aquele impulso, aquela primeira ação você não faria. Não faria porque você não sabe o que o outro passou e como é o sentimento do outro. Você pode se compadecer com aquela pessoa, mas você não pode sentir o que ela está sentindo. E trazendo harmonicamente o que a Shirley falou, falando de dar a outra face, que é bíblico, trouxe aqui o Rosenval, não faça com outro que você não quer que faça com você. Eu trago a palavra reciprocidade, mas muitas vezes não é entregar o que o outro te entregou, muito pelo contrário, decodificar, que é essa ação que a Shirley falou. Muitas vezes quando alguém te trata mal, quer dizer que você precisa se afastar, não precisa tratar mal, afaste-se, isso é reciprocidade também. Muito bem, as pessoas falam muito e esquecem que o que aconteceu primeiro foi a criação do ser. Nós, na metafísica da história da humanidade e do mundo, nós fomos criados no 6º dia. Então já existia todo o processo, o cenário foi colocado e aí nós recebemos de presente, nós não tivemos nem o trabalho da construção. Construíram para a gente um mundo maravilhoso e falou, agora vocês vão habitar esse mundo. Não fomos nós que construímos. Se a gente for interpretar verdadeiramente a história metafísica de como foi isso. E depois que nós fomos criados, a primeira ação do Criador foi falar que, sentem comigo e vamos contemplar esse mundo que eu estou entregando para vocês. E ele percebeu que isso era bom. Ou seja, ele colocou o sentimento da bondade
porque ele esperava que a gente tivesse gratidão de receber tudo pronto. Olha que reflexão que as pessoas não fazem. Nós não trabalhamos para construir o mundo. Nós recebemos de presente, ele afirmou para a gente que tudo aquilo era bom, e descansamos, que quer dizer contemplamos toda aquela maravilha, e a única coisa que foi agora, cuide para que isso continue harmoniosamente bem. E se a gente olha hoje, ele continua sendo maravilhoso, só que nós pegamos tudo isso e transformamos numa divergência, num problema, num dilema, num desamor, num desafio, numa ingratidão, até chegar em guerra. Então, o que está na Bíblia, se as pessoas forem refletir, é o que está na vida. A vida veio antes da Bíblia. O problema é que nós não entendemos a vida e não entendemos a Bíblia. Então é o mesmo paradoxo do ovo da galinha. Mas nós sabemos que nós viemos primeiro do que a Bíblia. Então o que está na Bíblia? Não, é o que está na vida. A Bíblia foi escrita, falou assim, vamos fazer um pacto para a gente não perder o que foi proposto para a gente. Então, todos os grandes avatares que vieram foram para recordar isso. Cara, vocês não precisam de um castelo para celebrar a vida, que foi o que o Buda falou, e renunciou ao seu próprio castelo. Quando Jesus veio, ele falou, meu reino está dentro de mim, assim como está dentro de você. Mas nós queremos complicar tudo. Então é essa reflexão, que a vida é um show. Então faça você, com o seu talento, a arte de viver, porque viver é uma arte. Eu vou para um break dos Anjos Aceleradores, isso é para refletir mesmo, são reflexões, esse é um programa de reflexão, tá? Porque não adianta a gente querer falar, eu vou ser igual a Jesus, nós não damos conta. Nós só precisamos refletir para saber se nós estamos na direção certa, ou se estamos perdendo a oportunidade de celebrar verdadeiramente o que é a vida. É por isso que você tem que descobrir um novo jeito real de viver. Olha que maravilha, um novo jeito real de viver. Ou seja, um novo jeito verdadeiro de viver. Se reconectando com a natureza, se reconectando com você, celebrando a vida. É por isso que tem o condomínio Quinta das Araras. 100 mil metros quadrados de pura natureza, 50 mil metros quadrados de uma infraestrutura de lazer, entretenimento, esporte, 2 lagos contemplativos, e tudo isso com a comodidade da cidade. Tudo é bom. 19 minutos do Shopping Flamboyant e você conectado novamente com o paraíso. Conheça o condomínio Quinta das Araras, depois dele os outros são os outros. Um empreendimento do Grupo Real, participação do Grupo Pressoto, tudo isso para você descobrir um novo jeito real de viver. Vamos para um pam e a gente já volta com mais reflexões, porque a vida é um show e viver é uma arte, no Show da Manhã. Show da Manhã, Jovem Pan, a primeiríssima rádio revista. Hoje, 1º de agosto, o bate-papo nos bastidores está ótimo, mas vamos voltar aqui que a nossa audiência está ansiosa para saber o que vai acontecer no terceiro bloco. 2 mulheres juntas dá nisso, não conseguem controlar os seus bate-papos. Isso é julgamento. Não, isso é interpretação do momento, não julgamento. Não é politicamente correto, não, hein? Você falou uma coisa aí. E também não é politicamente correto as pessoas voltarem ao programa e continuar um papo de bastidores. Então isso aqui, como é um programa ao vivo, a gente revela tudo. A gente não esconde nada. Até porque as pessoas acham que a gente ensaia. Então não tem nada ensaiado aqui. Mas a gente tem um compromisso grande nesse momento, é com a audiência. Então a audiência está aí conectada, e nessas vezes, às vezes elas falam assim, então tá, já que o papo de vocês está mais interessante, a gente vai embora. E eu chamo a audiência para permanecer aqui, porque a gente vai finalizar a reflexão. Muito bem,
E o que está na vida é o que está na Bíblia. Foi a frase que nós terminamos o programa. E a vida é isso, a vida depende de como você quer interpretar. Assim como tem histórias maravilhosas, como a de ontem do Ivan Sena, que teve a coragem de contar para toda a audiência, porque as pessoas hoje com rede social, por isso que o telefone fica o tempo todo na mão das pessoas, agora é pregado na mão das pessoas. Mas eu vou dar uma notícia maravilhosa, que a inovação em tecnologia está preparando. Você não vai precisar mais do aparelho, tudo vai ser projetado de verdade na sua mão, porque você vai virar um humanoide se você continuar assim. E aí é mais fácil, que você vai ser controlado pelo grande Deus chamado Big Tech hoje, que domina o mundo, porque o que está por trás das redes é o que ninguém nunca quis descobrir. Por isso que a gente não sabe por que as histórias estão chegando da forma que estão chegando. Mas o Ivan teve a coragem de ir no programa de ontem dizer: você já imaginou o que é um cara, um ser humano, que a vida reservou para ele perder a mãe no parto, o pai, não entendendo, o abandonou, ele ser criado por uma mãe adotiva com 6 irmãos adotivos para ele, então ele era o 7º. Mas essa mãe adotiva nunca deixou ele ficar se vitimizando com a história da perda da mãe, nem com o abandono do pai. E ao mesmo tempo, ele chegou num estágio da vida, porque durante a sua infância, ele foi abusado sexualmente. Para um homem, um ser, assumir isso corajosamente diante de todos, e que nada disso impediu ele de continuar a jornada, até que ele foi novamente ao fundo do poço, porque ele quebrou, literalmente, endividado, com nome sujo, quebrado, sem nenhuma perspectiva. Ele resolve deixar o espaço que ele estava vivendo, porque não tinha mais condições, não tinha mais crédito, não tinha mais confiança, credibilidade, e foi para uma outra cidade recomeçar a sua vida. E ao invés de lamentar e se vitimizar e colocar a culpa no outro, ele deu a outra face. E hoje ele é uma referência nacional, onde ele pegou todo o seu aprendizado e, como disse o Cury, ele sabe contar a história da sua vida. É um cara abundante, próspero, dentro da matéria financeira, resolvido com o tema do dinheiro, mas ele decidiu que, além das empresas que o beneficia com lucro, ele sustenta algumas empresas que não dão lucro financeiro, mas dão resultados que o eleva como ser humano. Que são empresas para que as pessoas possam aprender a viver, aprender a trabalhar, aprender a aprender, para que tenha oportunidades. E que muitas vezes quem alcança esse topo, como a Mariane falou no início do programa, porque o problema não é o fundo do poço, é o topo, não quer olhar para quem está no fundo do poço e nem para aqueles que estão tentando subir ao topo. Porque a gente se isolou de toda e qualquer contaminação que não esteja a nosso serviço ou o nosso bem-estar. Por isso que as pessoas às vezes choram, ou de emoção ou de remorso. E as pessoas vivem com culpa, vivem com autoculpa. Por isso que tudo se transforma em problema. Porque as pessoas não têm coragem mais de olhar no espelho e falar: é isso mesmo que eu quero para a minha vida? É isso mesmo que eu estou fazendo comigo? E a farsa continua. Então isso é muito importante para a gente refletir, para a gente entender processo. O importante não é quem chegou primeiro, o importante é quem está fazendo a jornada. E hoje, se a gente percebe o mundo, todo mundo quer ser o primeiro país a dominar o planeta, o primeiro país em inovação e tecnologia do planeta, o primeiro país em renda ou PIB do planeta. E isso
transforma as pessoas que não sabem celebrar uma vitória quando se ganha uma medalha de bronze numa Olimpíada, que tem uma competição com os melhores do planeta. Não só serve se for o ouro. Isso é o reflexo da humanidade. Então eu posso matar em nome de uma independência ou de uma autonomia do meu país, não importa o outro. Então eu faço guerra. Eu posso agir deslealmente com o outro desde que eu seja o privilegiado. É por isso que existe aí a corrupção, as farsas, as mentiras. Mas a pior mentira é a que nós estamos promovendo para nós mesmos. Nós estamos mentindo de viver, nós estamos mentindo de sentir, e a gente não se enxerga porque a gente entrou no modelo automático. Então, o que é ser um ativista da felicidade e por que a gente provoca tanto reflexões que muitas vezes as pessoas não entendem? Antes de sair qualquer resultado de qualquer processo, as pessoas já são especialistas no resultado e no processo. Então, nós realmente viramos julgadores. Mas a gente não quer assumir a responsabilidade da vida. Estar aqui todos os dias com vocês, nessa audiência maravilhosa, não pense que é fácil. Mas a vida não se trata de facilidade. Se trata de compromisso, de propósito e do que realmente você quer entender como viver. Então é isso que a gente está trazendo no show da manhã e que muitas vezes, né, nos tratam como se a gente tivesse querendo colocar uma verdade. Não, eu já revelei aqui que eu sou um verdadeiro idiota. E vou continuar sendo um verdadeiro idiota. Porque as pessoas não sabem o que é o significado de idiota. Idiota é aqueles que têm resiliência, é aqueles que não são submissos, é aqueles que não acreditam na história do mais fácil, é aqueles que querem ter voz, é aqueles que acreditam que a vida não é para ser vivida dessa forma, porque a vida é um show e viver é uma arte. Os idiotas, na Grécia Antiga, é aqueles que não se curvavam aos reis, nem às vontades dos reis. E assim como eu não posso me curvar a alguma coisa que a gente não acredita. Então esse é o princípio, o propósito do show da manhã. É um princípio de vida. E aí eu vou trazer o que eu trouxe ontem para o Ivan, que encheu os olhos dele de lágrimas. Porque falou: Marcos, como é que você toca no meu coração dessa forma desde o momento que eu cheguei aqui? Porque a vida é um show. Então, para a gente fechar que tudo está na vida e depois foi para a Bíblia, Salomão, que foi considerado o homem mais sábio do planeta, e até hoje as pessoas buscam a sabedoria do Salomão, seja em provérbios, seja em cânticos, seja em números. Ele, em determinado momento, ele fraquejou. E ele escreveu um livro chamado Eclesiastes. E depois ele se redimiu. E aí ele escreveu um livro chamado Eclesiástico. Que na verdade ele não escreveu, ele descobriu as escrituras egípcias e foi o primeiro a traduzir para colocar para todas as pessoas as reflexões para você celebrar a vida. É o Eclesiástico. E o que ele escreveu, que foi Eclesiástico, eram as tormentas que ele tinha nas inquietações com a vida. Que na Bíblia está escrito como vaidades ou ilusão. Que tudo é vaidade. Por que eu trabalho assim tanto? Porque tudo é uma vaidade. Então ele começou a questionar aquilo que levou ele ao topo. E depois ele se redime com o Eclesiástico, porque ele descobre uma literatura antiga que nunca tinha sido traduzida. E ele se ilumina novamente naquele processo e faz uma revelação ao mundo. E aí ele descobre que tem tempo para tudo. Tempo de plantar, semear, colher.
Então é isso que a gente está querendo trazer aqui. Então esse é o compromisso que a gente tem com a nossa audiência. Porque muitas vezes a gente é eclesiástico aqui também. Por isso que a gente questiona. Mas a audiência está esperando o eclesiástico. Como é que a gente recobra isso? Como é que a gente celebra isso? E ninguém aqui é professor de Deus, nós não temos fórmulas. Nós estamos pedindo, trabalhando, resistindo, promovendo uma reflexão para ver se a gente reencontra aquele momento que o Criador falou: tudo é bom, está entregue para vocês. Agora é só vocês cuidarem. Então vamos tirar o dia de hoje para a gente contemplar. Você está contemplando a vida? Rosenval Ferreira, 2 minutos para você. O Marcos Vinícius, fala-se muito no ócio criativo, né? E essa coisa de contemplar a vida, é preciso ter disciplina para contemplar a vida. Porque senão, para ganhar a vida, você perde muita coisa paralela. E sob o ponto de vista que você fala do julgamento, quando você está falando aí do julgamento, eu fico pensando aqui que essa parte do julgamento a gente deveria evitar, mas a gente não consegue. Mas sabe o que que me agasta muito? É porque definitivamente nós estamos vivendo um momento na humanidade, e eu não acredito que seja uma coisa do Brasil, da América Latina, é do mundo, onde os julgamentos, na verdade, se transformam em linchamentos morais. Porque nós temos a capacidade, incrível capacidade, se alguém achar que a Shirley Brandão, a Mariana Schmidt, você ou eu, merecemos um julgamento, isso passa em questão de minutos para uma coisa esmagadora que é a rede social, e você pode ter toda uma carreira arruinada porque você é julgado e ao mesmo tempo linchado nesse processo. E muitas vezes as pessoas não entendem o quanto isso é danoso, porque às vezes comete-se, e muito, grandes injustiças, julgando e já linchando a pessoa, dizendo até o que tem que ser feito com ela. E isso talvez a gente pudesse evitar, né? Eu tenho feito um exercício de disciplina, arrematando, muito básico e cada vez mais necessário. Eu não repasso aquilo que eu acho que é negativo e não repasso aquilo que eu não tenho condições como jornalista de checar todos os pontos. Eu acho que é uma parte pessoal que todo mundo poderia refletir sobre ela. Muito bem, antes de saber a percepção da minha querida Mariana Schmidt, eu vou trazer as pérolas do Nelsinho para você refrescar um pouco o coração, e hoje você pode abastecer a sua adega. Jean Busquet, Chardonnay argentino maravilhoso, de 79 por 65. Tem também o Jean Busquet Malbec argentino, de 79 por 65. É uma dupla dinâmica que você tem que conhecer. E tem o Le Petit Ronan 100% Merlot francês Bordeaux, 169 por 145. Um vinhaço, uma maravilha. Corre e compra. Tudo isso na Casa Ouro, na T63. Ou você ligue 99552-9565, que a Casa Ouro entrega para você. Vamos lá, Mariana Schmidt, 2 minutos para você. Marcos Vinícius, eu não sei o momento que você buscou os ensinamentos de Salomão dentro da Bíblia para trazer para esse programa hoje, mas ontem eu escrevi e trouxe novamente, né, esse trecho, esse versículo, Eclesiastes 3, do 1 ao 8, que fala: há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí eu vou fazer um trocadilho aqui com o que você trouxe antes. Você disse que as pessoas não olham mais para o céu, que é o todo. As pessoas olham para o seu com S, e não céu com C. E isso é muito importante, quando você colocou e trouxe a história, contando a história que te impactou do Ivan Sena. Tem pessoa mais legítima para falar com outra quando ela sente a dor? A sua dor liberta outras pessoas. Então tem gente que está esperando você contar a sua dor para ser libertado, para dizer: eu não estou sozinho, não é somente comigo. Porque a gente se questiona, como Salomão fez: por que comigo? Por que assim? E aí, quando você
encontra um pouquinho de aquele restinho de resiliência que você vai acumulando ao longo da vida, você para e fala, não é por quê, é para quê? O que eu vou fazer com isso? Então que fique essa reflexão dentro de você, ouvinte. Não é por que com você, é para que com você, porque você foi escolhido. Então, com isso, tem muitos ensinamentos que você pode, de um limão, fazer uma limonada. Traga isso para dentro de você e multiplique. É isso. 2 minutos para você, minha querida Shirley Brandão. Eu acho que vale uma ressalva a respeito de julgamento, já que a gente falou tanto aqui. Todos nós julgamos. É impossível viver sem julgar. A questão não é o julgamento, são as lentes que colocamos sobre aquilo que estamos julgando. Essa é a questão. Ficou muito para mim uma outra questão que nós falamos aqui a respeito da culpa. A culpa, ela provoca muitos danos em nós. Então, pessoas que estão cheias de culpa, por exemplo, têm o hábito de se justificar, se cobram, se exigem em excesso. Enfim, são vários danos. Mas ela também tem o seu lado positivo. Ela nos ajuda a tomar consciência de algo que fizemos que não foi uma boa atitude. Então ela precisa chegar, ficar o tempo necessário e partir. Ela não pode se instaurar. E finalizando, eu quero dizer sobre desafiamor. Tem uma força de caráter que é a curiosidade, que é comprovada cientificamente, que provoca em nós felicidade. Então, diante da dor, quando nós escolhemos praticar a curiosidade, nós geramos inconscientemente um estado maior de felicidade. Exemplo, esse momento que eu estou vivendo, dos calores da menopausa. Quando vem uma onda de calor, eu simplesmente paro e observo com curiosidade. E o que tem acontecido é o não julgamento. Não avalio se é bom ou se é ruim. Eu simplesmente sinto, porque isso está se apresentando neste momento. A vida se torna mais leve dessa maneira. Há tempo para tudo, minha querida Shirley Brandão. Até para a menopausa. Isso é o ciclo da vida. Só que a gente não quer entender, a gente não quer compreender. Eu vou fazer uma provocação reflexiva sobre todas as manifestações do Rosenwald com o tema do julgamento e do lixamento, né? E ao mesmo tempo a conexão do Salomão, que deveria ser mais acentuada e não só lida, porque muitas vezes a gente lê. Qual é a mensagem? Qual é a compreensão? O que está por trás? E ao mesmo tempo trazendo aqui a colocação da culpa e do julgamento na versão Shirley Brandão, e até mesmo a sua corajosa manifestação de celebrar esse momento tão feminino da menopausa, que isso é uma dádiva, isso é um momento que deveria ser celebrado por todos, e não só ver a dor que isso provoca ou as transformações. Isso é mais uma evolução que o seu corpo manifesta, porque você é uma criatura divina, vivendo uma experiência humana. Então, muitas vezes, são as elevações energéticas. É como o mistério da glândula pineal, da Kundalini, todo mundo fala, mas pouca gente entende, né? Que provoca transformações. Muitas vezes, o despertar da Kundalini foi tratado pela ciência no início como esquizofrenia, porque as pessoas energeticamente se despertavam e às vezes até se iluminavam. Então tudo é uma questão de como você compreende e vê. Eu vou trazer mais 2 pérolas da Casa Ouro e um anjo acelerador, e vamos refletir com a nossa audiência para a gente celebrar a vida. Laguna Andina, Cabernet Sauvignon, chileno, 79 por 69. O Nelsinho hoje está demais, 79 por 69. Corre e compre uma caixa. E tem também o Torre Delfon, ou Terre Delfon, Pinot Nero italiano, 229 por 189. Para quem quer celebrar
Vale a pena conferir. Tudo isso na Casa Ouro ou no 995529565, que a Casa Ouro entrega para você, porque Delmaipe e Casa Ouro harmoniza a vida com felicidade e vinhos. Antes de chamar um anjo acelerador, que eu sou apaixonado porque viver é essencial, Rosenwald, nós sempre buscamos fazer cortes na história. Então, e a gente não entende, ou se a gente olhar para trás, a história da humanidade é assim: julgamento, culpas e lixamento ou guerra. Em toda a jornada da humanidade, tanto que Deus contemplou que tudo era bom com as suas criaturas, e a primeira jornada foi Caim matar Abel por uma inveja, porque Abel celebrava o ser e o Senhor sempre buscava contemplar mais quem celebrava o ser do que quem celebrava o ter. E o Caim era um agricultor, era um cara que mostrava resultado, apresentava todas as suas metas, mas ele não se sentia reconhecido, porque a vaidade dele era maior do que o trabalho dele, ele queria ser reconhecido. E aí vem o primeiro ato criminoso da história, que foi um julgamento. Esse cara não pode ser melhor que eu, é uma concorrência, então eu mato. Está escrito, não somos nós que estamos falando. Veio um julgamento que as pessoas não tiveram coragem de assumir um momento histórico, e aí Pôncio Pilatos falou: então eu transfiro a responsabilidade para vocês. Nós libertamos Jesus ou Barrabás? E o povo escolheu a liberdade de Barrabás e condenou Jesus. Esse mesmo povo que se dizia filho de Deus. E Jesus foi crucificado. Isso foi mais do que um julgamento, foi um lixamento. Então, a história já vem contando isso. Se você pega Joana d'Arc, uma grande heroína, foi queimada e decapitada, porque ela pregava o amor. Ela vinha de uma região que era considerada dos druidas, é onde a França existe hoje. Então, ela, quando Jesus se refugia, ele passou por esse... Jesus era amigo, aprendeu com os druidas. Só que a gente não vai ler a história. Então, Joana d'Arc também foi julgada e mais do que lixada, queimada e decapitada. Mas ela inspirou todo o movimento da Revolução Francesa. E eu recebo diariamente, outro dia, porque a gente celebrou o dia do Mandela, e eu recebi várias mensagens falando que o Mandela era um assassino. Como é que eu falava do Mandela aqui? Como é que eu celebrava o Mandela no programa? Porque para conseguir chegar onde ele chegou, a tribo negra dele também executava brancos. Então cada um tem uma versão da história e não sabe celebrar a história. Então isso é muito importante a gente refletir, porque a gente não está tendo o entendimento da vida. E as guerras hoje demonstram que o amor perdeu. Então nós temos que ressuscitar o amor. Não é nem mais ressuscitar só Cristo, nós temos que ressuscitar o amor. Nós temos que ressuscitar o outro. O nosso maior inimigo hoje é o outro. Porque o nosso maior inimigo está dentro de nós. Que é a competição, é a inveja, é a corrida e é o sucesso. Então essa é uma reflexão diante da culpa, diante do julgamento e das tentações que inclusive Salomão sofreu. Porque imagina, e é um homem que não promoveu nenhuma guerra. Ele teve todo um império sem tirar de ninguém, as pessoas ofereciam para ele. Porque quando ele teve a oportunidade de escolher o que ele queria, se era tesouro ou se era poder, riqueza ou poder, ele falou: não, eu quero só sabedoria, só quero entendimento. É isso que está faltando para nós. Por isso que a vida é um show. E viver é essencial. A gente está esquecendo que viver é essencial. Eu estou na menopausa. Viva a menopausa.
Eu estou na adolescência, viva a adolescência. Então viver é essencial. É por isso que eu amo quando a GPL traz todos os seus projetos desenhados só preocupado com a essencialidade da vida das pessoas. Porque para cada novo jeito de viver, tem um novo jeito de morar. Essa é a celebração da vida, você vai evoluindo. Então a GPL desenvolve projetos para você viver a sua essencialidade. Quer saber mais? Acesse @GPL Incorporadora e descubra todos os projetos desenhados com a essencialidade da vida. Ou faça uma visita no Arena GPL, um centro para você descobrir a essencialidade da vida. Viver é essencial. @GPL Incorporadora. Dizendo isso, eu tenho que finalizar o programa. É mesmo. O tempo passa rápido. Percepção do programa, 1 minuto para cada um, para a gente fechar. Começo com você, Mariane Schmidt, 1 minuto cravado. Olha, que deixemos de adestrar a troca, que é esse mundo que a gente vive de muitos estímulos, e passemos a adestrar o nosso ser, olhar para nós. Olhar o outro, muitas vezes, não nos preenche. A gente até pensa que sim, mas olhar você, se olhe no espelho, revisite o momento que você saiu da sua caixa, em momentos difíceis você soube sair. Então revisite esse momento, você sabe como fazer. Essa chave, esse poder está dentro de você. Troque todos esses momentos difíceis por facilidades que você encontra quando você está em paz espiritualmente. Bom dia a todos vocês. Muito bom dia, Roseval Ferreira. Percepção do programa. Eu estou curtindo minha pós-adolescência com todo o direito que tenho. Mas, Max, nisso é interessante a gente observar, sabe o que está me gratificando muito em tudo que a gente fala, que aqui a gente está falando de falar da felicidade que dá o mundo pra gente, né? E pra gente observar a garra, a coisa que está acontecendo na Olimpíada dessa juventude. Como tem gente boa e jovem no mundo. Eu vou citar um exemplo aqui até para agradecer. Uma pessoa que eu contratei, que é a Jo, que não era da área, não sabia absolutamente da área e está dando um show, porque está estudando e está fazendo, está dando, como diz assim, tudo que pode e mostrando que quando a pessoa quer fazer e é jovem e tem garra, faz melhor do que qualquer um. Então eu quero aqui deixar a minha gratidão à boa juventude do país que está aí para reconstruir aquilo que nós não conseguimos fazer com tento. E peço desculpas porque não fiz minha parte a tempo. Muito bem, e antes da percepção da Shirley Brandão, eu quero dar boas-vindas a um novo anjo acelerador que traz uma maravilhosa mensagem para quem é mentora como a Shirley Brandão, para quem é uma advogada comprometida como a Mariane Schmidt, ao meu querido ativista Rosenval e a toda a audiência. Olha a mensagem: uma empresa precisa de força para produzir, racionalidade para decidir, empatia para agregar, visão de futuro para se consolidar. Fox Partners, orientando as empresas em seus mais diversos ciclos. Mais de 100 projetos de sucesso reconhecido, profissionalização de empresas familiares, assessoria na sucessão familiar, governança corporativa, assessoria financeira em recuperação judicial. Tudo isso é Fox Partners. Excelência em consultoria, com escritórios em Goiânia e São Paulo. Se você quer saber mais, acesse www.foxpartners.com.br e em todas as redes sociais. Uma empresa liderada por meu querido Marcelo Camurim, o homem da segunda-feira da Faria Lima, o novo anjo acelerador, a nova conquista da Jovem Pan. Percepção do programa, Shirley Brandão. Minha percepção começa com uma pergunta. Querida audiência, o que alegra seu coração na jornada? Não condicione sua alegria ao destino, porque é a jornada que importa. É nela que você está neste exato momento. Então o programa de hoje ele nos convida a refletirmos sobre cada acontecimento em nossas vidas, e eu quero dizer isso de uma forma exemplificando.
que essa semana eu procrastinei o desejo de comer um pedaço de melão. Estava prostrada no sofá em função da falta de energia. Olhei para essa situação e percebi que havia algo de errado comigo. E logo fui investigar e foi quando descobri sobre tudo que eu falei aqui a respeito dos efeitos da menopausa e tomei as providências devidas. Nós temos vários melões nos levando a procrastinar. Nós precisamos olhar para essas pequenas coisas para então analisar e seguir os nossos caminhos. Viva a menopausa, Shirley Brandão, porque a sua maravilhosa jornada não vai ser apagada por um novo momento muito especial da sua vida. Então, viva! O programa tem que chegar ao final, é isso mesmo. E eu trago aqui o mantra da líder. Quando você junta o seu melhor com o melhor do outro, é sucesso garantido. É por isso que a líder afirma que a sua casa não é só o lugar onde você mora, é o seu coração, é o lugar do seu aconchego, da sua festa. É onde você é verdadeiramente quem você é. É por isso que nessa jornada de mais de 80 anos, a líder traz soluções personalizadas e exclusivas para a sua casa ficar do seu jeito. Tudo isso com design com alma brasileira. Líder Design feito para viver, uma loja que você tem que conhecer, é aqui na Avenida T2, no setor Bueno. O showroom vai te surpreender e a loja parece uma casa-cor. Soluções para todos os seus ambientes. E é do grupo Via Condotti, especialista em qualidade de vida. Então, um beijo no coração. Quero agradecer a nossa equipe maravilhosa, ao Piscão, a Nauália, Isadora, ao Paulo, a Alessandra, Sérgio e Mayra, na Jovem Pan Centro-Sul, em Caldas Novas, e dizer que amanhã tem mais. Um beijo no coração de todos, um beijo nessa audiência que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, a Jovem Pan líder em audiência. E amanhã é sexta super, 2 de agosto, show de prêmios para você, então não perca. Até amanhã com mais Show da Manhã.